Boa noite a todos e todas. Uma alegria nós continuarmos aqui as atividades do terceiro Congresso de Direito Constitucional e Internacional. Nossa terceira edição agora em organização pelo Programa de Pós-Graduação de Senso em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade das Américas no Chile. O evento é fruto da parceria das duas instituições. Com alegria, nesse painel da noite, nós vamos ter hoje os membros do nosso próprio programa de pós-graduação na nossa área de concentração de Direito e Política Pública, em específico da nossa linha de instituições e políticas públicas aqui conosco. Faço a menção honrosa ao nosso professor André, nosso querido e excelentíssimo desembargador André Fontes, que vai estar conosco amanhã, presidido à noite o painel de encerramento, mas hoje compõe aqui conosco aqueles que estão participando e assistindo ao evento. E, desde já, cumprimento os nossos palestrantes, o doutor e professor Cláudio, a professora Cláudia e o nosso querido doutor Miro Teixeira, que vai estar adentrando daqui a pouco conosco no evento, e passo a palavra, desde já, ao querido professor Paulo Mendonça para presidir o evento. Obrigado a todos e todas que participaram. Eu acho que é um evento importante, discutindo as relações entre constitucionalismo e democracia, em um momento que, como nós vimos hoje no painel da manhã no Chile, tanto na América Latina quanto no Brasil, nós vivenciamos períodos de tensão e de necessidade de preservação do pluralismo, da liberdade e, acima de tudo, de eleições que sejam regulares. Professor Paulo. Muito obrigado, professor Emerson Moura, pelo convite para moderar os trabalhos nessa data, nessa noite. Parabenizo aí a organização do Congresso, né? Desde já é um sucesso, né? Já um evento marcante para todos os participantes, pela qualidade das discussões. E nessa noite nós teremos a participação do professor Plauto Cardoso, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que vai realizar uma exposição acerca da temática de desinformação, fake news, discurso do ódio nas democracias brasileira e argentina. E professora Cláudia Gurgel, da Unirio, da pós-graduação e da graduação em Direito da Unirio, que vai tratar de participação social na democracia brasileira. E também o doutor Miro Teixeira, deputado federal, consta da programação do evento, ele ainda não pôde adentrar a reunião por compromissos pessoais, né? E ele vai tratar da consolidação da democracia brasileira depois da Assembleia Constituinte, crise ou reafirmação. Então, nós abrimos com o professor Plauto, que fará uma exposição de aproximadamente 25 minutos, professora Cláudia em sequência e, possivelmente, o deputado Miro Teixeira. E, ao final, nós teremos aí em torno de uns 30 minutos para debates, encerrando as atividades nessa noite. Professor Plauto, a palavra é sua para iniciar a sua palestra. Obrigado, muito boa noite a todos e todas. Obrigado, professor Paulo. É sempre uma honra participar dos eventos e dos eventos acadêmicos organizados pelo meu querido amigo, professor Emerson Moura. Dou boa noite a meus colegas de painel aqui na figura da professora Cláudia. Uma honra, professora, compor essa mesa na presença da senhora. Hoje vou falar de um tema nada atual, né? Desinformação, fake news, discurso de ódio. Eu brinco nesse nada atual porque nós vamos realmente, das minhas chaves para o nosso caminhar hoje é se realmente isso é um problema atual. Eu vou tratar esse assunto muito sobre a temática e a forma como temos desenvolvido, como se tem desenvolvido esse tipo de análise e debate no observatório TIC, de Tecnologias de Informação e Comunicação, Estado e Gestão Pública, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, sobre a gestão do meu
querido amigo e também orientador no doutorado, o professor Jorge Borchok, e, em particular, hoje vou tratar de um tema que é muito caro a um professor também da UBA, o professor André Domingues. Senhores, dito isso, desinformação, fake news, discurso de ódio, lawfare, esses são temas novos. Já não temos, de alguma forma, leis que regulam isso? Há algo de novo, por exemplo, nesses temas para se justificar esse nosso painel? Eu me lembro, e aí já na advocacia privada, eu me lembro que no início da pandemia, professora Cláudia, vários dos nossos clientes, empresas, vinham desesperados no início, procurando soluções e nos questionando sobre temas novos. E os temas novos eram, na pandemia, controle de jornada, teletrabalho, home office. Não eram temas novos. A gente já debatia isso, inclusive na mídia, não só na literatura específica, há 20, 30 anos. Né? O que parecia ser novo, na realidade, era algo absolutamente já bem antigo. O que a pandemia fez parecer novo foi a necessidade de finalmente se bater o martelo sobre a forma de se regulamentar e lidar de uma forma minimamente adequada com esses assuntos. Discurso de ódio e liberdade de expressão são duas coisas que absolutamente não se conseguem separar, e o que a premissa para a existência desse nosso painel é que, efetivamente, hoje nós temos discursos que produzem efeitos que não são tão desejados e que merecem, então, ser confrontados com os limites do direito à liberdade de expressão. E aqui nós já entramos num terreno movediço, numa areia movediça, porque a liberdade de expressão é um direito que nós sabemos que é bastante privilegiado dentro das dimensões de direito que criamos. É um direito de primeira dimensão, é um direito político, mas, claro, sabemos que não é um direito absoluto. Mas apresentá-lo de uma forma abstrata é relativamente fácil. O desafio, e esse é o nosso desafio como acadêmicos, é mergulhar na casuística e tentar entender o nosso contexto presente. Né? Discurso de ódio não é uma novidade. Né? Veja, a Argentina não esquece, professor Paulo, não esquece um cartaz da morte da Evita Peron, e era um cartaz que falava "Viva o câncer". É disso que nós estamos tratando? Que esse cartaz é de 1952. Né? Discurso de ódio, em termos de discriminação racial, étnica, política, não são novidades. Lawfare também não é novidade. Veja que esse contexto de tentar legitimizar, através do processo, condenações políticas, condenações políticas e condenações sociais que já são previamente decididas. Né? Veja o clássico exemplo do julgamento do Luís XVI. O Luís XVI nem gozou das prerrogativas de monarca, nem gozou das garantias já existentes naquele momento, naquela França revolucionária. O tema de fake news é tratado há muito na literatura, por exemplo. Né? Eu venho do direito e da literatura, e eu gosto de fazer... Eu brinco que na minha vida acadêmica eu não sou monogâmico, eu tenho 2 amores. E eu gosto de fazer esses meus 2 amores dialogarem. Veja que o tema de fake news é tratado muito na literatura. Veja o Conde Drácula, por que ele briga com seu Deus. Né? Uma notícia chegado até a noiva dele, a sua morte. E que não era verdade. E ela se suicida. Né? Veja nas peças de Shakespeare como a fofoca, como as fake news são tratadas. Veja como isso é relevante em Otelo, por exemplo. Novas direitas. Né? Aqui para jogar alguns conceitos
que aparentemente, como no caso dos exemplos que eu citei, de clientes, empresas procurando novas, né, soluções para novos desafios, o que se chama de direita 2.0. Será que a gente está dando novas terminologias, mas para problemas que, na realidade, são antigos? Se não são novidades, há normas nacionais e internacionais que já tratam desse assunto, né? Ou desses assuntos. Aqui eu estou falando de vários assuntos. Veja que no caso da Argentina, desde 1994, eu já volto nesse assunto, porque a Constituição Argentina é de 1853-60, mas ela teve uma grande reforma em 1994. Mas a cada novo incômodo, a cada novo escândalo político, estamos voltando a temas antigos com novas terminologias ou há alguma novidade debaixo do sol que realmente mereça a nossa atenção? Algo que nos autoriza desconstruir direitos já sacramentados e reconstruí-los em um outro sentido? Veja que nós estamos... uma das perguntas possíveis é se os direitos e garantias nascentes aí no final do século XIX, início do século XX, dão tratamento adequado e resposta eficiente a esses novos, velhos problemas? Veja essa questão da vitória, por exemplo, eleitoral da direita na Itália, né? Se costuma e se vê que o debate parece reduzir a uma nova direita pós-fascismo, um neofascismo, e aí, por assimilação, o assunto é tratado como fascismo. Se isso é o caso, não há nenhuma novidade. Então, professora Cláudia, ou não aprendemos nada, ou as normas que temos não estão dando uma resposta eficiente a esses velhos novos problemas. Ou não são velhos novos problemas? Ou estaríamos, então, professor Paulo, olhando novos fatos e fazendo o caminho contrário, e reduzindo-os a velhos temas? Se não há novidade, não deveríamos seguramente nos meter em problemas tão complexos como a propositura de regulamentação, de uma nova regulamentação, de uma nova engenharia de proteção de direitos fundamentais. Mas, veja, o nosso papel na academia é justamente colocar o dedo na ferida, né? Justamente identificar as novidades e distingui-las de novos, velhos problemas. As tecnologias de informação e comunicação, as TICs, têm algum papel fundamental nesses novos eventos, como, por exemplo, no caso da Argentina, da tentativa de assassinato da vice-presidente argentina? Veja que, neste contexto, tivemos um processo de manipulação de imprensa muito forte. Manipulação de imprensa não é também um tema novo. Mas, então, o que é efetivamente de novo e como é que resposta nossa legislação do aparentemente novo está dando em nosso contexto? Uma grande novidade, eu acho que a principal novidade, é o poder de mídia do cidadão. E é um poder de mídia sem precedentes na história da humanidade, né? Que veio... Eu sempre, quando eu falo isso, eu me lembro do comentário inevitável do Humberto Eco falando que a internet tinha dado voz ao idiota, né? Veja que hoje todos nós podemos receber e podemos produzir conteúdo de uma maneira nunca antes conhecida ou disponível na história da humanidade. Então, nesse contexto, não seria o mesmo discutir liberdade de expressão em um contexto de mídia escrita e um contexto de mídias sociais. Nos parece, então, talvez, que nós temos velhos direitos gritando
conclamando e reclamando novos conteúdos. Se este for o caso, nós não conseguimos andar para frente sem entender um pouco qual que é o alcance, então, da liberdade de expressão e os limites que esse direito tem, porque desinformação, fake news e discurso de ódio a principal ferramenta que utilizamos nesse debate de contenção, né, social os limites da liberdade de expressão. E um dos argumentos que circula de uma maneira muito potente é que não se pode colocar limites ao direito de liberdade de expressão, e assim, por conta dessa premissa e dessa crença, eu me recuso a debater os limites de tal direito. Mas como obviamente que este é uma forma de fugir do debate, né? Como é que este limite está regulado constitucionalmente? Aqui eu vou focar um pouco no contexto argentino de uma forma um pouco mais intensa. Nós poderíamos tentar e buscar definições, tanto na legislação, na academia, né, brasileira e estrangeira, sobre liberdade de expressão, e vamos encontrar definições para todos os gostos. Eu vou aqui utilizar as duas definições que o professor André Domingues escolheu, porque me parecem bastante adequadas, porque nós, em nosso continente norte-americano, latino-americano, nós temos dois movimentos. Nós temos um movimento que é um modelo americano e um modelo europeu. E isto está presente na Constituição argentina de uma forma que gera uma tensão com consequências legislativas. Vejo, senhores, que o modelo americano presente na primeira emenda é um modelo de uma defesa muito robusta, muito incisiva da liberdade de expressão, uma tentativa de descarte, por assim dizer, de qualquer potencial paternalismo, uma defesa muito intensa, e o limite aparentemente colocado seria uma intenção manifesta de incitar violência. Aí seria o limite. O modelo europeu é um pouco diferente, porque, apesar de uma robusta e também intensa defesa da liberdade de expressão, o limite é outro, o limite para no ser humano, né, na dignidade da pessoa humana. O limite para nos riscos sistêmicos dos valores democráticos. Então, veja, vou pegar aqui duas definições aí já sobre liberdade de expressão. Vou pegar aqui o limite do Conselho da Europa, recomendação 97 de 97, de 1997 também, e da Comissão Europeia contra o Racismo e Intolerância, que também define a liberdade de expressão na sua recomendação 15 de 2015. E agora passo a ler, veja o que estabelece o Conselho da Europa. Recomendação 97. Expressão que divulga, incita, promove ou justifica o ódio racial, xenofobia, antissemitismo e outras formas de intolerância, inclusive a causada por nacionalismo de cunho agressivo, etnocentrismo, hostilidade em relação a minorias, imigrantes e pessoas de origem estrangeira. Está bastante claro a diferença do modelo americano. Aqui o centro é o ser humano. Veja a recomendação 15 já da Comissão Europeia contra o Racismo e Intolerância. O discurso de ódio é definido como defesa, promoção ou incitamento, sob qualquer forma, à difamação, ao ódio, ao vilipêndio de uma pessoa ou grupo de pessoas, bem como qualquer assédio, insulto, estereótipo negativo, estigmatização ou ameaça contra essa pessoa. E aí vai, gênero, identidade de gênero, orientação sexual e outras características pessoais. Não resta dúvida
que a escolha do modelo europeu, o limite é o ser humano. O desconforto que um discurso de ódio, limite da liberdade de expressão, para aí. E apesar, né, que se pode dizer que são definições amplas, a jurisprudência do Tribunal Europeu tende a defender que o discurso de ódio pode existir sem a incitação clara à violência ou até sem a materialização do comportamento violento. E veja que dentro do contexto europeu nós temos o discurso de ódio como gênero, e uma das interessantes subespécies é o negacionismo. Negar, fazer piada sobre graves crimes contra a humanidade, como, por exemplo, é o caso muito conhecido da negação ao Holocausto. Isso também é um discurso de ódio. E veja que modelo, então, adotou a Argentina. A Argentina tem como eu falava, a Constituição Argentina é de 1853, mas é comum se ver que é 853/60, porque o processo, digamos assim, constituinte só é concluído quando da entrada de Buenos Aires na Federação em 1560. Com a grande reforma de 1994, aí nós já estamos numa Argentina pós-ditadura, e eu particularmente desconheço, professora Cláudia, uma reforma nesse calibre. A Argentina resolve, em 1994, a dar hierarquia constitucional a todos os tratados de direitos humanos que a nação argentina havia firmado, isso comprometido no âmbito internacional. Então, a partir de 1994, nós temos no contexto argentino um Estado constitucional e convencional de direito. O que é interessante, porque você tem aí uma dupla fonte nacional e internacional alimentando este sistema, dando uma riqueza, uma retroalimentação, o mantendo atualizado, mas não é um contexto sem tensão. Veja, por exemplo, os artigos 14 e 32 da Constituição Histórica Argentina e da própria jurisprudência da Corte Suprema da Nação Argentina seguem um modelo americano. Agora, vamos ver como é que fica o lado convencional, né, e não constitucional desse Estado de direito. A Convenção Americana de Direitos Humanos segue o modelo americano. Incitação à violência. Seu artigo 13 deixa isso bastante claro. O nosso Pacto de Direitos Civis e Políticos segue o modelo europeu. Basta a mera hostilidade, proíbe toda apologia a ódio nacional, racial, religioso, que isso constituiria incitação à hostilidade, à violência. Você tem um modelo europeu e você tem um modelo americano que criam figuras distintas e limites distintos dentro da mesma Constituição. E qual é o reflexo disso no contexto normativo argentino? Primeiro, se há um pouco no discurso que se vê, midiático e parlamentar, se vê esse discurso que circula com alguma potência, que olha, para que lidar com isso? Isso já está resolvido. Só que no plano convencional nós temos dois modelos distintos. E veja as consequências normativas. Artigo 112 do Código Penal argentino condena de 3 a 6 anos de prisão quem publicamente incitar violência contra pessoas ou instituições. Contra pessoas ou instituições, mas é incitar violência. Aí está o limite da liberdade de expressão, modelo americano. Mas há uma lei especial, Lei 23.592, que ficou conhecida como Lei Antidiscriminação, que no seu artigo 3º condena a uma pena de 1 mês a 3 anos, de 1 mês a 3 anos, de 1 a 3 anos, perdão, a quem incite ou fomente a perseguição a pessoas por causa de raça, nacionalidade, religião ou ideias políticas. Veja que o Código segue a Convenção Americana, a lei, o Pacto de Direitos Civis. Como é que a gente resolve isso? Se resolvermos pelo princípio da especialidade, vamos à lei.
Mas, pelo princípio da lei mais favorável, vamos ao Código Penal. O que protege mais? O que mais não só nos protege, mas o que mais protegeria a liberdade de expressão? Qual protege? Proteger a liberdade de expressão ou proteger a dignidade da pessoa, né? de uma pessoa ou de grupos? Veja que o assunto não está nem de longe resolvido, né? Nós não temos necessariamente o que nós temos, certamente, são velhos. Nós temos ferramentas normativas que são desafiadas diante de um novo contexto e conclamam a um novo conteúdo. Só que nós temos que tomar uma decisão antes. Nós vamos seguir o modelo americano ou nós vamos seguir o modelo europeu? Porque esse debate é fundamental antes que se possa propor qualquer tipo de novo conteúdo ou novo tratamento a este desafio do limite da liberdade de expressão, que está, obviamente, na raiz do discurso de ódio, da desinformação, das fake news, e por aí vai. Essa é uma decisão que temos que tomar como sociedade, e esta é uma decisão que sozinho o direito não dá conta. Por isso que eu achei bastante interessante esse painel conter um legislador, porque esta é uma decisão que passa pelo discurso majoritário, pelo discurso minoritário, pelo discurso da academia, ela requer uma visão plural, né? Não é um assunto resolvido, e eu creio que nós temos muito a pensar, muito a fazer, muito a debater nesse contexto de comunicação digital, inteligência artificial, blockchain, metaverso, para que a gente possa, e para que eu possa sonhar em deixar um mundo um pouquinho mais organizado, nesse contexto do limite da minha liberdade de expressão, para o meu filho Joaquim, que tem 5 anos e é um nativo digital. Senhores e senhoras, muitíssimo obrigado. Muito bem, professor. Muito obrigado pela brilhante exposição. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Cláudia e, ao final, nós partimos para os debates, a partir dos relatos dos nossos expositores de hoje. Professora Cláudia, a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Boa noite, professor Cláudio Cardoso. Muito obrigado por uma excelente aula, uma excelente exposição sobre um tema que nos é tão caro, né? Ainda mais nos dias atuais. Fazer reflexão sobre esses temas é muito importante. Agradeço também ao professor Paulo, Patrick, que eu estou vendo aqui, e na pessoa do Patrick, agradeço a todos os nossos também alunos que estão aqui presentes nos prestigiando. Bom, sem mais delongas, no meu painel, também acho que é um painel também que está aí numa temática aparecendo, né? O tentando sobreviver em determinados países, que é a participação social, né? Queria dividir a minha fala em alguns momentos históricos, vamos dizer assim, né? Muito se fala de participação social no Brasil, mas muito se fala de participação sempre após a Constituição de 1988, né? Já no formato, aqui falando só para o público do direito, já no formato legalista, uma posição na Constituição, uma posição na lei, né, na criação de ferramentas participativas. Mas eu queria aqui fazer um resgate, um olhar da participação que pode ser dada no Brasil, na história do Brasil, em 2 momentos, né? Vamos colocar na história do Brasil, desde da sua época do Império até 2013, que é um marco também mais recente de participação na rua, de participação do povo. Já ouvi de historiadores que o povo brasileiro não é um povo afeito à participação social. Há de se pensar e se falar de que tipo de participação se quer,
para que tipo de democracia se pensa e para que tipo de história se quer deixar, né? Então, aqui eu vou pontuar. Nós tivemos participação na história do Brasil? Sim, tivemos. Participação na rua, que é um tipo de participação social, quando você pensa se essa participação influenciou, marcou historicamente no Brasil os momentos cruciais da nossa história. Então, aqui, muito que rapidamente, só vou citar algumas datas. Então, nós temos 1822, abaixo-assinado e demonstrações na rua que empurram Dom Pedro ao fico. Muita gente na rua, sim, muita gente na rua. Não só no Rio, não só aqui, mas já espalhados pelo Brasil. 1831, o povo no Campo de Santana, aqui no Rio, que leva à abdicação de Dom Pedro I e o fim do seu primeiro reinado. O povo foi na rua pedindo para ele sair. Saiu. 1840, o povo na rua ajuda a forçar a maioridade de Pedro II para ele se tornar imperador. Mais uma vez, o povo na rua. Então, é uma participação, uma influência política do nosso povo. 1888, tão em moda recentemente nos livros do nosso jornalista querido, o apoio popular ao movimento abolicionista para, ao fim e a cabo, a abolição. 1930, já recente, o povo na rua, movimento popular que derruba o Washington Luiz, presidente à época, e se instaura, então, a fim da Primeira República. 1945, logo em seguida, né, o povo na rua, que apoia Vargas, né? É um movimento que eu achei um nome muito interessante, que eu não conhecia, com a pesquisa fui conhecer, que é o querimismo, e apressa, então, um golpe para a derrubada constitucional. Em 1964, mais uma vez, o povo na rua, a sociedade civil, com apoio de jornalistas, que apoiou o golpe de 1964. E vou dar um pulo somente, e 2013, todos nós aqui nos vamos recordar que aí começamos, professor Plauto, a dizer da influência das mídias, da força, né, dessa nova linha de participação, que é uma participação da internet, né, dos limites na internet. Nesse meio tempo aqui, aí eu coloco, então, a participação nossa na Constituinte, depois de 64, 20 e tantos anos já de ditadura, já no final da ditadura, com a reabertura de partidos políticos e, novamente, a organização de movimentos sociais, chegamos, então, à Assembleia Constituinte de 1987. E nessa Assembleia Constituinte de 1987 há um marco, então, da participação na Assembleia Constituinte, já visando a construção de uma nova Constituição. No processo da Assembleia Constituinte, nós tivemos, sim, efetivamente, participação da sociedade civil, agora já organizada, através de movimentos sociais sólidos, através de representação do movimento da igreja, através de representação de sindicatos e através de representação de associações civis. E também a representação do seu cidadão. Cada cidadão pode participar na Assembleia Constituinte através, como eu estava aqui falando antes da nossa palestra, através de um movimento belíssimo que poucas pessoas conhecem, que foram as missivas, as cartas que cidadãos levavam, entregavam no correio para determinados congressistas, pedindo que na Carta Constitucional fosse dado mais atenção à escola fundamental, fosse dada mais atenção à aposentadoria, à paridade, fosse dada mais atenção ao meio ambiente, etc. E o mais interessante é que algumas dessas milhares de cartas foram recepcionadas no texto constitucional. É um estudo interessante, modestamente coloco entre aspas, interessante, porque é uma pesquisa que desenvolve. Muito bem. Então, muito que rapidamente falando, a participação social, ela esteve presente em movimentos importantes na nossa Constituição. Como diz Habermas, que é um filósofo alemão que eu estudo na democracia deliberativa, as esferas públicas informais, nos bares, nos restaurantes, nas praças, movimentaram um perfil, um movimento para, ao fim e ao cabo, um resultado político na nossa história. 1987 foi um período muito importante
para a consolidação da participação social na política brasileira. Na Constituição de 1987, nós já, no parágrafo 1º da Constituição de 1987, nós temos ali olha, professor Plauto, eu vou te dizer que eu já ouvi, professor Paulo, histórias desse parágrafo 1º. Queria saber se era verdade ou não, se o nosso convidado chegar, eu vou perguntar para ele, porque eu ouvi de professores dizendo que, olha, no apagar das luzes, colocaram a palavra lá no parágrafo 1º da Constituição, ou diretamente. Então, o parágrafo 1º representa o clássico da democracia representativa, todo poder emana do povo e será exercido em nome dele pelos seus representantes, vírgula, ou diretamente. Essa palavra diretamente, que a quem estuda participação é tão cara, que é a fonte de iniciar o estudo dentro da Constituição Federal, do texto já de 1988, do estudo da participação. Desse parágrafo, eu posso citar, não vou citar aqui para não demorar, mais 30 dispositivos constitucionais que eu levantei, que, de certa forma, puxa para a participação dentro das suas expertise em cada parte da Constituição. Claro que aqui, não vou nem dizer do voto direto, plebiscito e referendo, e como em algumas constituições também aqui dos nossos países, o recall, que são instrumentos clássicos de participação. Mas são temporais, são periódicos, às vezes uma vez só, a cada tantos anos que acontece, e o que eu foco aqui é aquela participação do cotidiano daquela sociedade. Muito bem. Partindo dessa análise da Constituição, reconhecendo que a nossa Carta Constitucional, de 1988, ela tem um perfil de participação, ela abraça a participação, não só no parágrafo 1º, como eu disse, nessa expressão diretamente, mas alguns dispositivos clássicos, como, por exemplo, lá no artigo 195, 196, quando trata da Seguridade Social, quando trata da parte da educação, quando trata da parte da saúde, em outros pontos também da Constituição, que clama por uma participação social, sindical. Tudo bem. Partindo, então, se possível, dessa análise positiva, com resultado positivo sobre esse perfil da Constituição participativa, a pesquisa avança e verifica que, pós-1988, no Brasil, uma produção da legislação absorve essa orientação da nossa Constituição e cria leis com expressamente mecanismos de participação social. O que mais pode chamar a atenção, o que demais se destaca, e aqui temos que reconhecer o Brasil um país continental, país pelo IBGE atualmente quase 6 mil municípios, 5.700 municípios. Né? Então, falar de participação direta do cidadão a influenciar a política pública ou participar numa ideia de coparticipação, de corresponsabilidade, de coadministração, no país desse tamanho, com tantos municípios, nós temos que pensar nas ferramentas locais, né? No poder local e quais aquelas ferramentas que poderão, sim, com o auxílio do incremento, a meu sentido, jurídico, formal, com regramento legal, possa influenciar e fortalecer a participação. Nesse aspecto, o relevo, o destaque é para a lei do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade foi de tantas as leis que, após 1988, de certa forma, demonstram a participação social importante para a construção de políticas públicas, o Estatuto da Cidade é, a meu ver, a lei que mais se destaca. Para tudo, quero fazer o parênteses. Eu acho o Estatuto da Cidade um livro que pode ser estudado à luz do direito civil, à luz do direito administrativo, à luz do direito constitucional. Eu, particularmente, tenho muito apreço pelo legislador que nos trouxe o Estatuto da Cidade. E, em especial, o primeiro artigo. Olha que interessante, professor Paulo, o primeiro artigo e o último capítulo, ambos se trocam quando falam da gestão democrática da cidade. Capítulo final do artigo, são 3 artigos somente, 42, 43 e 44, não sei nem se chegou ao 45, do último capítulo do Estatuto da Cidade, que fala da gestão democrática, e ele elenca, demonstra ferramentas de participação social que possam influenciar na condução de políticas públicas
nas cidades com a participação. Eu, modestamente, acredito que essa lei não é uma lei programática, é uma lei de uma imposição, e acredito que todos os nossos prefeitos deveriam observar esta lei, né? Mas, infelizmente, não é assim. Mas gosto de pensar que em quase todos os municípios do Brasil, e foi um levantamento que eu fiz, mas aí não é por amor à causa, mas é por lei mesmo, a exemplo, um município só, lá no norte, se não me engano, era no Acre, no Rondônia, que não tinha Conselho Municipal de Saúde. Tudo bem, vamos fazer um parênteses, é uma ferramenta importante, mas eu sei que na lei do SUS só há repasse de verba de saúde para o município que tenha um Conselho Municipal de Saúde. Mas é um avanço, sem dúvida nenhuma, né? Assim se dá também no Conselho Municipal de Educação. O Estatuto da Cidade é tão bom porque, além dele fortalecer a gestão democrática no nível estadual, ele demonstra uma ferramenta importantíssima no Brasil que, infelizmente, ela para a sua produção, pelos meus dados da minha pesquisa, em 1917, e há uma esperança que volte, que são as conferências. As conferências que no Brasil começam com as conferências municipais, o mesmo tema vai para a Conferência dos Estados e depois chega a uma conferência plenária nacional e dali se tira a ideia, a orientação para a política pública. Nos anos de 2012, 13, 14, 15, as conferências nacionais nos trouxeram resultados magníficos no que concerne à saúde da mulher, no que concerne à questão indígena, no que concerne à proteção da criança. E é uma ferramenta que muito nos orgulhou desde 2012, 2010. Eu sei que tivemos uma anterior, que foi uma das primeiras, agora não me engano, que eu estou sem a tabela aqui, acho que foi 2008, 2007. Mas teve uma vida de um sucesso, ligando o poder local ao poder do Estado, até uma plenária nacional, mostrando uma participação nos três níveis para que dali surgisse uma política pública de âmbito nacional. Então, é uma ferramenta que eu espero que volte, né? com uma força como teve. O outro destaque que eu quero dizer, e aí, professor Plauto, falar um pouco da nossa América do Sul, não poderia deixar de aqui terminar essa minha pequena, aqui, modesta participação sobre participação social, e não poderia deixar de falar da ferramenta que mais me orgulha, que toca meu coração, que é objeto da minha principal pesquisa, que faço não só no Brasil, mas em alguns países do mundo, que é do orçamento participativo. Uma ferramenta que inicia no Brasil, e isso é um orgulho que eu tenho, e, ao mesmo tempo, vou dizer que acabo essa minha fala com uma tristeza muito grande. É um orgulho muito grande, porque o orçamento participativo ele foi criado, gestado no Brasil, foi o primeiro orçamento participativo em 1987, aproximadamente, na cidade de Porto Alegre, sob a chancela batuta de organização do Olívio Dutra e seus colegas, e que se espalha pelo mundo. Hoje, nós temos, desde 1987, nós temos fases do orçamento participativo, e o orçamento participativo é uma ferramenta. Aqui eu vou dizer uma coisa que eu sei que entre direito, eu sei que não pode dizer, mas, a exemplo de Porto Alegre, eu sempre digo isso na minha turma, quando eu dou aula de direito financeiro, que fora da normalidade do direito financeiro, o orçamento participativo de Porto Alegre ele é tão forte que eu posso dizer que o orçamento de Porto Alegre está dentro do orçamento participativo. Não em número, não em valor, mas em controle, né? Passa pelo Conselho do Orçamento Participativo de Porto Alegre a projeto de lei e aprovação do orçamento para ser votado depois na Assembleia Legislativa. Então, é uma ferramenta muito forte, infelizmente em declínio há pouco tempo, na própria Porto Alegre, né? Mas o orçamento participativo ele teve uma vida internalização muito interessante. Aqui eu trouxe alguns dados. De 1989 a 1997, a experiência de Porto Alegre, com metodologias diferentes, avança no Brasil. Então, ganha um relevo histórico no Brasil, e hoje já temos importantes orçamentos participativos. De 1997 a 2000, ele ganha a América
do Sul. Salvo engano, professor Plauto, não me recordo agora, porque eu não trouxe anotado, porque eu sempre confundo. Não sei se é na Constituição do Peru ou do Equador, salvo engano, é do Equador, uma das últimas reformas já tem orçamento participativo na Constituição, como sendo obrigatório nos municípios. A partir de 2000 a 2007, o orçamento participativo ganha relevo e entra na Europa através de Portugal. E hoje nós já temos orçamento participativo já no Oriente, já na China e Macau. Nós temos orçamento participativo, então, na América do Sul, na América do Norte, na África, que são experimentos ainda que ainda não podemos contabilizar, mas são experimentos, que não temos ainda resultados profícuos. Na Europa, um dos mais expressivos, salvo engano, se eu estou errada, é o da Polônia. E o de Paris, há 3 anos atrás, foi o maior orçamento em dinheiro, que contabilizou 1 milhão de euros para propostas de reformas urbanas dentro de Paris. O orçamento participativo, então, ganha hoje uma influência muito grande na Europa. Ele tem hoje o primeiro país no mundo que está fazendo a experimento de orçamento nacional, que é Portugal, pelo êxito que ele teve desde 2000. E Macron, me parece, não sei, pode ser que esteja errado, na sua peregrinação para a reeleição, um dos seus pontos foi realizar orçamento participativo a nível nacional. A minha alegria como pesquisadora sou entusiasta da participação que influencia na política pública, porque somente não consigo conceber uma política pública sendo feita, como diz o nosso querido Boaventura Santos, numa democracia de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Então, somente com uma participação social ativa. Fico feliz de ver a participação com as ferramentas de participação. Aí cada país cria. Hoje, a França está criando orçamento participativo com várias metodologias, vários conselhos setoriais. E uma tristeza muito grande, mas não sou pessimista, mas tenho ainda fôlego para acreditar que em pouco tempo iremos retomar, seremos novamente o protagonista de uma sociedade cujos movimentos sociais que pleitearam com tanta força a participação que ganham novamente relevo nas suas ferramentas participativas. Eu não quero ser pessimista, eu quero ser otimista. O orçamento participativo vai ganhar muito mais municípios do que, infelizmente, eu consigo ver hoje Portugal e França, malgrado o tamanho dos países, com um número de orçamentos participativos deliberativos bem maior que o nosso caindo. Temos ainda algum fôlego com algumas experiências boas, como o de Porto Alegre, o de Belo Horizonte, o da João Pessoa, e algumas experiências aí, 2 experiências que eu consegui contabilizar, não sei se com fôlego, estaduais. Mas a minha tristeza é que eu vejo nos últimos 4, 5 anos, infelizmente, a nível federal, logo no começo, em 2019, um decreto que teve que passar pelo Supremo, ser barrado no Supremo, que dava uma cortada em todos os conselhos nacionais. O Supremo teve que dizer, não, aqueles conselhos que foram criados por lei, esses devem continuar, os que foram a mando de ato do Executivo, o Executivo pode retirar, mas os que foram criados por lei, esses devem continuar. Então, eu termino a minha fala e aqui quero muito agradecer, é um tema que muito me tira assim, o fôlego de tanto falar, né? Mas quero muito agradecer. Quero só aqui prestigiar, sei que o professor Paulo vai prestigiar, o professor Dr. Miro Teixeira, que chegou. E, doutor Miro, comecei a minha fala falando um pouco da Assembleia Constituinte, das missivas, das cartas dos cidadãos, olha, viu? Das missivas e da carta do cidadão que chegaram aos senhores quando congressistas, né? Uma importância muito grande. Muito bom, olha, muito bom, muito bom. Espero que com o apoio de todos, né, doutor Miro, como hoje já foi aqui ventilado em todos os jornais, com o apoio de todos, possamos, daqui, quem sabe, a 1 ano ou 2 anos, estarmos aqui novamente
falando de democracia, falando de participação, né? Falando de respeito aos direitos humanos, de respeito à dignidade da pessoa, dos limites à liberdade, do que vem a ser a liberdade de falar, a liberdade, né? de se referir ao outrem, né? Respeitando as minorias. Quero muito agradecer a todos. Se não me der um freio, eu fico falando de participação até de manhã, mas quero muito agradecer ao Emerson, ao professor Paulo Roberto, dar boas-vindas ao doutor Miro, e ao professor Plauto, não conhecia, mas já tenho uma fã, que sou eu, belíssima a sua exposição, espero que volte sempre a casa, o nosso programa é a sua casa também. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Cláudia, pela brilhante exposição. Vejo que o deputado Miro Teixeira ingressou na reunião, né, no presente momento, mas acho que ele saiu. Ele ingressou, mas... Não saiu, não. Não saiu, não, né? Tá, Não, muito bem-vindo. Né? Meu nome é Paulo Mendonça, estou presidindo Bem, o trabalho nessa noite. Né? Eu vim correndo lá do Instituto dos Advogados, Decorrer. porque hoje, quer dizer, eu não, o carro, né? Mas está chovendo aqui no Rio. Está chovendo bastante. E hoje é incrível que hoje foi um dia de debate sobre esse assunto. Teve debate gerado a partir da Espanha, com participação de filósofos franceses. Teve debate no ambiente de um grupo de advogados. Teve o debate do Instituto dos Advogados, que eu presidi a mesa com Casais de Brito, com o professor Siqueira Castro, com a professora Vânia Ieta, com a Carmela Gruni, gente de primeiríssima qualidade, e eu me senti até ali, enfim, além de honrado. Eu disse, olha, eu aprendi com o Darcy Ribeiro que os tímidos sabem de si. Então, são os tímidos e os modestos. Então, eu vou falar aqui também, eu não vou só fazer mediação. Mas, e agora vocês aqui, eu pego aqui a Cláudia falando exatamente sobre a questão libertária, que preocupa todo mundo, claro. É impressionante como essa primeira palestra de manhã, gerada na Espanha, repito, a preocupação era essa. Os franceses que participaram com essa preocupação. E o americano que participou com essa preocupação também. Então, depois eu fiz umas anotações até, porque tudo girou muito em torno de tecnologia, né? Robôs, inteligência artificial, etc, etc. Aí depois a tecnologia se converteu em campo de batalha, sabe? Porque a discussão agora é essa mesmo. Enfim. Mas eu agora quero entrar na sua discussão e não trazer uma discussão aqui. Eu não vim aqui fazer a pauta, eu vim aqui fazer o que você manda aí. Não, na realidade, nós não mandamos nada, deputado. O senhor pode expor aí sobre o tema que o senhor considerar mais importante, relevante nesse momento, né? A proposta inicial era justamente a discussão sobre a consolidação da democracia brasileira depois da Constituinte de 87, a crise ou reafirmação, né? Acho que em primeiro lugar, basicamente parabéns. a crise da questão democrática no Brasil, né? Parabéns, porque você falou da Constituinte de 87. Normalmente falam de Constituinte de 88, né? Não, 88 é a Constituição. A Constituinte se instalou em 1987, não é? Tanto que o Supremo Tribunal Federal editou esse livro, celebrando os 30 anos da Constituição brasileira. Eu aqui tenho uma pequena parte aqui publicada. Eles se equivocaram e me convidaram para escrever um pedaço. Mas foi um momento inesquecível. Em primeiro lugar, a luta pela Constituinte. E começou lá atrás, era a luta, as novas gerações não sabem disso, mas lutava-se pela anistia, era uma ditadura que o Brasil vivia, né? Então, lutava-se pela anistia. No meio da luta pela anistia,
surge a luta pelas eleições diretas, pela Constituinte, etc., etc. Era povo na rua, era reação, era bomba. Eu vim do prédio do Instituto dos Advogados, onde, na época, funcionava a Ordem dos Advogados, onde morreu, houve um atentado e mataram a secretária da presidência, a dona Lida Monteiro da Silva, sabe? Botava-se bomba em banca de jornal, em teatro. Houve o atentado do Rio Centro, no 1º de maio de 1980, né? 81. 1º de maio de 81. Aliás, 30 de abril, na virada para 1º de maio. 30 de abril. Abril tem 30 dias, eu estava contando aqui. Mas a época era essa. E o povo nas ruas, assim, primeiro em pequenos grupos, depois isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque começou a haver o vazamento das torturas, da notícia das torturas. A classe média, de um modo geral, apoiava, no começo, o regime militar. Tinha as músicas ufanistas, Eu Te Amo, Meu Brasil, sabe? Tinha a história do milagre econômico brasileiro, tinha as frases feitas assim: agora a família brasileira já compra o 2º carro. Como isso fosse uma conquista formidável aí de padrão de vida, enfim. Bom, a ditadura termina com a economia melancolicamente arruinada, com o povo na rua e a conquista da democracia do povo. Quer dizer, todos nós que trabalhamos ali naquele momento pela anistia e tudo mais, nós só ganhamos porque tinha povo na rua, não se iluda, não. Sem povo na rua, não ganharíamos. A anistia foi uma votação razoavelmente apertada. E tinha muitos parlamentares, até de boa fé, contrários àquele projeto de lei da anistia, porque acabava se anistiando também os torturadores. Até que o Teotônio Vilela, falecido, né, com aquela irreverência dele, a voz carregada, nordestina, aquele sotaque forte de alagoano, bateu na mesa e disse assim: ou vai ser esse projeto ou não vai ter anistia, ponham isso na cabeça. E realmente aquele projeto foi aprovado, foi posto a votos, foi aprovado, e o que se viu depois foi a festa dos retornados, nos aeroportos, chegando do exílio, as pessoas indo receber multidões em todos os lugares, não é? E depois o reingresso deles na vida pública. Bom, essa luta continua pela eleição direta, a emenda das diretas foi derrotada no Congresso Nacional, e aí vem o dilema miserável. Depois de você mobilizar milhões de pessoas no país, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, todos os lugares, havia comício pelas diretas. Perdemos a emenda constitucional das diretas. O que fazer agora? Disputar a eleição indireta? Aí o Tancredo Neves disse assim: só se for com o apoio do povo. Então vamos fazer comício. Não fui eu que disse, aliás, foi o Ulisses Guimarães. Então vamos fazer comícios. E aí vieram os comícios das mudanças já, que era o sentido de interromper o ciclo militar. Então vamos participar, sim, para eleger um presidente pela via indireta e fazer um mandato que seria de 6 anos, era o mandato do Figueiredo, era um mandato de 6 anos, feito pelo Geisel, mas para o Figueiredo. Seria de 6 anos. Então, em vez de 6 anos, o eleito indiretamente, agora, vai ter um mandato de 4 anos, assim ficou combinado. E, enfim, outras coisas mais. Bom, nós fomos derrotados na emenda das diretas, fomos para a mudança já, o povo foi para a rua apoiando a mudança já. Acontece que no colégio eleitoral, que elegia o presidente da República indiretamente, nós não tínhamos maioria. E havia fidelidade partidária. Assim, o membro de um partido não pode votar no candidato de outro partido. Acontece que o Tribunal Superior Eleitoral
foi provocado era PDS na época. Primeiro era Arena, que virou PDS, depois virou PSL, PFL, e agora virou outra coisa aí. E fez 100 deputados, PL, mais não sei o quê. Bom, mas é tudo o mesmo veneno. Agora, foi mudando o rótulo. Não é? Eles entraram no Tribunal Superior Eleitoral e perderam. Relator, o ministro Nélio da Silveira, que era um homem formidável. Ele vivia ali do tribunal, exatamente. Dizem até que uma senhora dele ia eventualmente a Brasília, ele passava o terno dele, ele mesmo. Contam histórias fantásticas dele. Mas era um juiz formidável, um juiz excelente. Ele era do Supremo Tribunal Federal e integrava o Tribunal Superior Eleitoral com um dos 3 do Supremo Tribunal Federal, que fazem parte do plenário do tribunal. Ele foi o relator e disse, não, na hora de votar não tem fidelidade partidária, não, é o eleitor. É o eleitor. Então, o voto do PDS, que era a maioria, vale, sim, para o candidato do MDB. E vice-versa. O voto do parlamentar, do delegado do PMDB, também vale para o candidato do PDS. Bom, acontece que o candidato do PDS era o Maluf, e tinha que chegar no microfone e dizer o nome do candidato. Havia uma discussão até se era melhor ter como adversário o Maluf ou o Andreasa. O Tancredo dizia o Maluf, pelo amor de Deus, porque tem que chegar no microfone e dizer Maluf. Tá? O Andreasa, de repente, o pessoal fala. Agora, Maluf vai ser duro eles falarem. Bom, Tancredo ganha a eleição, faz o discurso da vitória. É emocionante. Eu tenho usado ultimamente a frase até não vamos nos dispersar. Ele encerrou esse discurso da vitória lá no plenário da Câmara dos Deputados com essa frase: não haveremos de fazer como Tiradentes, aquele herói enlouquecido pelo patriotismo, vamos fazer desse país uma grande nação. Não vamos nos dispersar. Bom, só que aquele foi o discurso ali da eleição. Depois eu até fiz a viagem ao exterior com ele e outros, né? E outros. Ele, presidente eleito do Brasil, recebido com entusiasmo em Washington, Lisboa, Roma, enfim. Aquele périplo que o presidente eleito faz, né? Voltamos. A posse seria no dia 15 de março eu estou te falando, de 1995. A eleição foi em 1994, final. A posse seria em 15 de março de 1995. Ele, no dia 14, foi internado. Ele não queria ser internado, ele estava se automedicando com antibióticos. Ele tinha medo que não dessem posse a ninguém. Bom, e aí tem a figura formidável do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara. O Sarney, quer dizer, o Tancredo não tomou posse, ele foi eleito, junto com o Sarney, que era o vice. Mas ele não tomou posse. E aí começou a discussão, quem é que toma posse com o Sarney, com o Tancredo no hospital? E essa discussão foi parar dentro do Palácio do Planalto. O ministro Leitão de Abreu sentado, o general Leônidas Pires Gonçalves era o comandante do Rio Grande do Sul, apoiava o Tancredo, depois veio a ser até ministro do Exército. Na época era ministro do Exército. Mas e o Ulisses Guimarães brincava com isso, dizia que o general Leônidas era um constitucionalista que tirou da farda a Constituição e disse, mas quem vai assumir não é o Ulisses Guimarães, é o José Sarney, vice-presidente. Por quê? Porque se o Ulisses assumisse e o Tancredo morresse, como veio a morrer, ou não tomasse posse 30 dias depois, enfim, teria que haver nova eleição, e na nova eleição o Maluf levaria. Essa é a verdade. E o Leônidas Pires Gonçalves, o general Leônidas Pires Gonçalves, disse, não, quem vai assumir é o vice-presidente eleito, que era o Sarney. E assim o Sarney chega à presidência da República para um mandato de 6 anos. Ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte,
E esse mandato de 6 anos acabou virando uma polêmica enorme na Constituinte. Eu apresentei a emenda reduzindo para 4 anos. Por quê? Porque esse era o compromisso da Aliança Democrática, do Tancredo, reduzir para 4 anos, assumirem diretamente, reduzir para 4 anos. E aí, mas o Sarney estava ali na presidência, veio o plano cruzado, acho que era o cruzado, era o cruzado. Criou os fiscais do Sarney e entravam nos supermercados para ver os preços, essa coisa toda. Enfim, criou um confisco de gado no pasto. Cuidado, porque podem deixar o gado no pasto para faltar carne aí, para o povo, essa coisa. Pode dizer onde é que tem para confiscar. Bom, e ele aí foi se entusiasmando com 6 anos, né? Até que se chegou para ele lá e disse, olha, o compromisso era 4 anos. Vamos lá. E aí negociou-se 5 anos. No Brasil, não é 6, não é 4, fica em 5. Né? Mas interrompeu-se, assim, o ciclo militar e convocou-se a Assembleia Nacional Constituinte. A eleição foi em 1996 e a posse em 1997. E a nossa Constituição foi feita de uma maneira absolutamente diferente das constituições mundiais. Não partiu de nenhum projeto feito por uma comissão de notáveis, não. Até havia um projeto feito pela Comissão Afonso Arinos. Mas o doutor Ulisses Guimarães, que era presidente da Constituinte, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do PMDB, ele era tríplice coroado, o doutor Ulisses Guimarães disse, não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer a Constituição vir da população e dos constituintes. E aí surgiram as emendas constitucionais pelos constituintes e por um número determinado de pessoas que subscrevessem uma emenda. Eu até aponto isso no meu trabalho, e aponto algumas que umas não eram, foram 122 apresentadas, ou 125, mas só 80 ou 90 é que reuniam as condições estabelecidas pelo regimento para serem conhecidas como emendas populares. Chama-se de populares, mas tinha a emenda da CNBB, tinha da Federação das Indústrias de São Paulo, tinha do povo também. E tinha carta. Tinha carta. Eu até abro o meu trabalho aqui. O meu título é A Constituinte no Divã. Quem conseguiu o livro, lá no Supremo Tribunal Federal ou em algum lugar, é editado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou ter a Constituinte no Divã, eu vou falar mais. Eu falo muito, né? Porque é muita emenda constitucional e muita proposta de emenda constitucional. Quer dizer, hoje você tem 125 emendas aprovadas, sabe? 125, fora as de revisão constitucional. Nós estamos na emenda número 125, no texto da Constituição de 88. Mas, então, vamos de volta. Agora, você tinha coisas assim, bilhete que um cidadão mandou, que eu achei hilário, aí publiquei aqui. Excelentíssimo senador, estou mandando este comunicado somente para lhe comunicar que sou funcionário da Prefeitura de Antônio Almeida, mas só ganho a metade do salário e não dá nem para a metade do mês. E sou casado, tenho filho, só aguento que minha mãe é aposentada e mora só. E quero que o senhor me dê uma ajuda, que mandei fazer uma choupana para morar e estou devendo 1.500.000 cruzeiros. E o Antônio Neném não empresta. E meu apelo é lhe comunicar, porque o senhor é filho daqui. Pelo amor de Deus, manda esse dinheiro para mim, que não lhe pago, mas Deus lhe paga melhor do que eu. Bom, é claro que isso foi hilário, não foi considerado uma emenda, mas para mostrar como as pessoas viam na Constituinte solução para tudo. Porém, teve uma senhora que escreveu, ela também foi uma carta, não foi uma emenda, não tinha muitas assinaturas, mas o conteúdo era formidável no sentido de aproveitamento. Ela disse, senhores,
tomem uma providência. Nós, mulheres, não aguentamos mais ter um homem que chega em casa, põe um revólver embaixo do travesseiro, nos usa e vai dormir. Olha, é chocante, porque era uma realidade. Hoje há uma consciência maior, mas era uma realidade. E daí surgiram muitas leis de proteção à mulher. Daí a cabeça foi se organizando. Espera aí que me pediram uma senha para eu continuar. Vou mandar cancelar isso aqui. Espera aí. Deixa eu fechar. Fechei. Mas o Zoom me pediu uma senha aqui, que eu quase enlouqueci. Mas daí surgiram, veja você, desse bilhete, dessa mulher desesperada, surgiu na cabeça de todo mundo a questão da mulher sofrida, da mulher do agreste, da mulher do interior. A mulher da cidade também sofre, mas aquelas, muito mais, como descreveu essa senhora, cujo nome eu omiti para preservá-la. Não fiz como aquele outro que eu dei o nome. Para preservá-la, para, de repente, não sei se ela está viva ou não, mas para preservá-la. Não é? Bom, aí, essas emendas eram entregues a 24 subcomissões. Havia 8 comissões temáticas, cada uma com 3 subcomissões. Dependendo do tema, ia para uma subcomissão. Essa subcomissão aproveitava, não aproveitava, ajustava, não ajustava, e mandava para a reunião da comissão. A comissão, quando se reunia, era com as 3 subcomissões. Era um coletivo das 3 subcomissões que compunham uma comissão temática. E assim surgiu a direitos e garantias individuais, a organização dos poderes, etc., etc. Bom, daí, das comissões temáticas, ia para a comissão de sistematização. E na comissão de sistematização ia se dando cara ao texto. Devo te dizer que era uma Constituição parlamentarista. O projeto de Constituição só vira presidencialista no seu último exame no plenário da Câmara dos Deputados. Por isso, você tem um sistema presidencialista no Brasil que tem medida provisória. A medida provisória é típica de regimes parlamentaristas. Quando uma medida provisória no parlamentarismo é editada e não é aprovada, o primeiro-ministro cai, pura e simplesmente. Então, chegamos no meio de 1988, lá para maio, junho, o José Lourenço e alguns daquilo que já era o Centrão procuraram Ulisses que tinha que parar com a Constituinte. A Constituinte tinha que se dissolver, porque aquele projeto era muito à esquerda, ninguém ia tolerar, o Brasil ia ficar ingovernável. Aí o Ulisses foi para os jornais, né? Foi para o Salão Verde, chamou a imprensa. E disse: eu acabo de ouvir isso. Eu devo dizer que eu presido a Assembleia Nacional Constituinte, eu não presido um manicômio. Se eles têm maioria para encerrar os trabalhos dessa Constituinte, eles têm a maioria para apresentar um projeto. Que o façam. E aí ele correu com aquele projeto, isso foi em maio, junho, e em outubro, 5 de outubro, a Constituição foi promulgada. Esse é um breve relato de muitas angústias, muitas aflições, mas tudo é muito inesquecível, porque não há nada parecido. Não há momento parlamentar que se compare a uma Assembleia Nacional Constituinte. Aqueles corredores cheios de tudo que vocês imaginarem que anda em 2 pernas no Brasil. Tudo que vocês imaginarem. Estava lá. Tinha de tudo. E todo mundo bem recebido, e todo mundo dando sugestões, todo mundo procurando parlamentar do seu estado. E é curioso, porque você vai fazendo aquele trabalho, vai ficando encantado com aquele convívio com todo mundo, mas a ficha só cai depois. Sabe? Porque constituinte não se diz no passado. Eu não fui constituinte, eu sou constituinte. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu te disse, conversei dizendo que vim do Instituto dos Advogados, e o Carlos Aires de Brito, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi.
ministro do Supremo Tribunal Federal, brilhante ministro, ele até disse isso. O constituinte, Biro Teixeira, aqui presente, é algo que te acompanha pela vida. Quando você fala até da Constituição de 46, você fala dos constituintes de 46, você não fala dos ex-constituintes de 46. Então, é algo que nos enche de orgulho ter trabalhado para que o Brasil tivesse esse livro, que tem resistido a todas as crises, a todos os boatos, mesmo que ele sofra ameaças. Ele não é atingido. A democracia no Brasil pode sofrer ameaças. Atingida ela não será, porque o povo não deixará. O PIB brasileiro é diferente do PIB de países em que houve uma tomada ditatorial do poder, como era o PIB brasileiro aqui em 64, controlado pela Federação das Indústrias, de um estado e de outro. Hoje não, hoje você tem um empresariado ativo, um empresariado moderno, um empresariado conectado com o planeta, e você tem um povo que não deixa isso acontecer, não. As histórias de tortura, as histórias das prisões ilegais, os desaparecidos. O Brasil tem desaparecidos políticos, pode. Tem desaparecidos. Foi o quê? Um disco voador que abduziu todo mundo? Tem desaparecidos. Não é possível. Não é possível que alguém deseje repetir esse tipo de coisa. Então, viva a democracia, e eu acho que a nossa Constituição é a grande guardiã. Deputado, eu não sei nem de comentar a respeito da sua exposição, né? O senhor é a história viva, né, da política brasileira, da boa política brasileira, né? O professor Emerson ali chegou, ele Teve fica telefonando para dizer: olha, está chegando a hora. Teve um papel aí muito Estava aqui assistindo, professor. Teve um papel muito importante aí no processo democrático no Brasil, né? Nós que já somos uma geração um pouquinho mais antiga, vivenciamos isso que você estava falando aí. Mas tem que conhecer. E naquela época foi muito difícil mesmo. Foi. Tudo que se... Eu estou resumindo. Né? E hoje, quando a gente vê essa questão democrática voltando à baila aí, né? Ou melhor, ameaça ela, é muito importante retomar essa memória, né? O esforço que se fez, a conquista em relação a isso, né? Mas olha, e agora, nesse final aí, abrir para debate, né? Eu sei que os temas são muito vastos, o tempo nem tanto, né? Mas queria saudar os nossos três expositores, né? O professor Plauto, a professora Cláudia, o deputado Miro Teixeira, né? E me aproveitar um pouco da condição de mediador para lançar aqui, iniciar a discussão, né? O debate, e abrir posteriormente para os interessados aí na plenária. Eu não sei como é que vai sendo conduzido nos outros painéis. Eu só vou pedir àqueles que quiserem fazer alguma observação, indagação, que primeiro se manifestem no chat. Eu estou com o chat aberto, e aí eu dou a palavra ao interessado, né? Porque na sessão virtual, se todo mundo resolver falar, ninguém se ouve, né? Então, eu queria, inicialmente, levantar aqui para o professor Plauto Cardoso uma questão que foi um pouco a tônica da exposição dele e que tem me chamado muita atenção no passado recente, que é exatamente uma certa apropriação do discurso libertário norte-americano, né, do discurso liberal norte-americano, por grupos extremistas, né, por grupos que nunca seguiram essa pauta. Então, a pauta da liberdade acabou se tornando uma pauta apropriada por aqueles que são contra a liberdade, né, na verdade. Então, em nome de um individualismo americano, a gente tem visto aí um pleito de se criar um salvo-conduto para o discurso de ódio, para a xenofobia, para o racismo, para a homofobia, né? Então, eu queria que o professor discorresse aí um pouco sobre
esse novo liberalismo, no sentido norte-americano do termo, de liberal, né? Apropriado por extremistas, né? Fundamentalistas e outros grupos aí com esse perfil. Professor Paulo, muito obrigado pela pergunta. Eu vou pedir licença ao senhor para fazer dois pequenos comentários antes de responder a pergunta diretamente. Professora Cláudia, foi sim a Constituição de Monte Cristo, viu, do Equador, de 2008, a belíssima e prolixa Constituição de 2008. Eu tive o prazer de ter um dos constituintes de 2008 como colega do doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, e era realmente uma aventura constituinte muito impressionante, né? A incorporação de direitos à terra da Pachamama na Constituição e todas as suas tensões que geraram. Havia um poder novo no Estado encarregado da participação popular, que gerou a normatização do orçamento participativo no Equador. É realmente muito impressionante. Deputado Miro Teixeira, o senhor me fez voltar aos meus 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anos de minha vida e a minha nascente cidadania de então. Foi muito impressionante reviver isso, foi muito emocionante reviver isso, que eu acompanhei isso em alguns estados, mudando com os meus pais, e finalmente chego em Belo Horizonte pela primeira vez, estou falando de Belo Horizonte, em 1985, e eu estava no Nordeste antes, eu acompanhei esse movimento nas ruas como um adolescente muito interessado. Professor Paulo, veja, mais uma vez nós voltamos, e por isso que eu comecei com aquela provocação inicial, nós estamos falando de novos desafios, nós estamos falando de velhos, novos desafios. E por isso que eu fiz questão, e eu acho que faz muito sentido que pensemos juntos, falar de forma abstrata de liberdade de expressão é uma coisa, mas definir qual que é a definição do discurso de ódio, como se caracteriza o discurso de ódio, porque, obviamente, aí vai estar a limitação da liberdade de expressão. Então, essas duas caracterizações que eu fiz, esse modelo norte-americano e o modelo europeu, o modelo norte-americano centrado neste só cruza o limite da liberdade de expressão quando efetivamente incitar de forma dolosa, de forma intencional, a violência. O modelo norte-americano extremo, né? O modelo europeu nós vimos que é um modelo que é centrado na dignidade da pessoa humana. É discurso de ódio se ultrapassa o limite da pessoa, né? se vulnera a sua dignidade nos diversos níveis de dignidade. A incorporação, a pergunta é, como é que se lida com isso? Qual que é o limite e como podemos combater essa incorporação de um discurso aparente de liberdade de expressão para valorizar tudo? O ministro Barroso, ou para permitir tudo, né, que se diga tudo e que se fale o que for, até o limite da incitação concreta de uma violência, como no caso do Trump, incentivando a invasão do Capitólio. Aí seria o limite, né? Dentro de um contexto americano, é isso que nós queremos. Eu me lembro uma frase que eu gosto muito do ministro Barroso, em que ele fala que nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, né? Que aí a frase do ministro Barroso abro aspas, que o direito não pode servir de embrulho para qualquer conteúdo. E aí eu acho que isso é mais alinhado ao modelo europeu, né? Então, nós temos que ter, a primeira decisão é uma decisão
nossa, como sociedade. Veja o que aconteceu dentro do contexto normativo argentino que eu exemplifiquei. Porém, acomodar tanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, como também o Pacto de Direitos Civis, você tem os dois modelos dentro de um contexto de um Estado constitucional e convencional de direito, mas com dois modelos distintos, gerando uma tensão normativa. O Código Penal dizendo uma coisa, o que é discurso de ódio, e a lei específica sobre a discriminação dizendo outra, num outro modelo, dois limites diferentes dentro do mesmo Estado. E aí como é que respondemos, né? Então, eu acho que a resposta a esta pergunta, como colocar limite a este uso falacioso de que eu estou defendendo a liberdade de expressão, porque eu estou defendendo o meu próprio direito individual e pessoal. Nós temos que fazer essa escolha. Que modelos queremos? Que modelo queremos? O modelo norte-americano, o modelo europeu. Isto do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do direito, do ponto de vista metaestrutural, digamos assim. Mas o nosso desafio, professor Paulo, é outro. Veja que nós, e aí, de novo, né, eu não à toa que eu brinquei que na minha vida acadêmica eu não sou monogâmico, eu tenho dois amores, né? Eu sou formado em letras e direito. Veja, professor Paulo, que nós vivemos um momento de tensão dos personagens de Shakespeare. Shakespeare, nas 37 peças, tem instituições medievais e um homem moderno. Você tem um contexto de instituições que foram estruturadas para suprimir o desejo e um homem desejante que já se permite, e um homem que não se vê mais, um homem do iluminismo, um homem do renascimento, que não consegue mais se ver refletido nas instituições medievais, né? Nós somos homens pós-modernos com instituições modernas. E veja, o homem shakespeariano, ele substitui o ideal bíblico pelo ideal de uma racionalidade, uma razão universal suprasubjetiva. Todas as nossas instituições são ancoradas. Tudo que o deputado Milo conseguiu realizar em prol da democracia tem como fundamento uma racionalidade, uma definição de humano que não nos é comum a todo, uma racionalidade supra-individual. Essas 24 subcomissões só podiam debater um contexto diante de uma crença de instituições que têm nos seus pilares o sustento de uma racionalidade supra-subjetiva que nos serve a todos. A própria magistratura, a possibilidade de um julgamento parcial, um julgamento imparcial, o parlamento como um lugar de um consenso, o executivo como lugar de uma execução de políticas públicas, de novo, baseado num contexto de uma racionalidade supra-subjetiva. Agora, quando nós ancoramos, no nosso contexto de pós-modernidade, ancoramos a razão, não mais numa supra-subjetividade, mas na minha subjetividade, nós temos um problema sério, porque nós desconstruímos o próprio pilar da democracia. E aí, de uma hora para outra, eu, Plauto, não estou mais autorizado, somente a professora Cláudia, a falar sobre questões sobre a mulher. De uma hora para outra, a razão de uma... eu não tenho uma razão supra-subjetiva, eu tenho uma razão objetiva ancorada na biografia, na história pessoal de cada um. Nós temos um problema muito sério, porque nós desconstruímos a questão de uma racionalidade supra-subjetiva, mas nós não sabemos viver em um contexto sem essa racionalidade universal, né? Então, veja que nós temos aqui
no contexto shakespeariano, instituições medievais e um sujeito moderno, e essa tensão. Nós agora temos instituições modernas e sujeitos pós-modernos. Nós temos um problema muito grande, que é voltar a acreditar em moedas que circulam, que nos definem como humanos, de uma forma geral. O candidato mais próximo disso são os direitos humanos, né? Como uma moeda supranacional de definição do que é humano e do que é limite respeitável, o que não pode ser vulnerado, o que não pode ser violado. E, para concluir a minha resposta, professor Paulo, nós também, nesse contexto, temos o desafio de educar para definir, para substituir a lógica romana que nós ainda temos do que são direitos humanos, né? Porque, veja, nós ainda... O romano era muito acostumado com a recompensa, com o ressarcimento, um estado de tributos, mais do que tudo. Essa lógica não é uma lógica... Essa lógica compensatória não é uma lógica que faz sentido aos direitos humanos. Veja que o torturado, o sono do torturado, para citar aqui o poema do polonês Herbert, o sono do torturado é diferente do sono do torturador, né? Há coisas que se violam e nunca mais voltam ao status quo ante. Então, nós temos que parar de pensar no ar somente quando ele nos chega poluído. Nós temos que parar de pensar na água somente quando nos chega contaminada. Então, nós temos algumas escolhas a fazer, professor Paulo, para que a gente possa definir esse contexto, tomarmos essa escolha. E não basta só com educação, para concluir, e prometo, não basta só com educação, né? Porque, veja, eu não creio que ninguém duvide que a Itália entregue educação de qualidade aos seus cidadãos, mesmo assim uma direita com ideário que ameaçam o próprio Estado de Direito foi eleita. Ninguém duvida que em 1932, quando Hitler assume democraticamente o poder, ninguém duvida que a Alemanha entregava educação de qualidade aos seus cidadãos. Então, nós estamos num contexto que não basta educação de qualidade. Nós temos que fomentar debates que possam forjar a formação de seres humanos que estejam prontos a assumir o seu lugar no mundo sem ter que excluir o outro, literalmente. É basicamente isso. E o nosso desafio não é pequeno, porque nós criamos esse negócio chamado direitos humanos de uma forma dogmática. Ele tem uma estrutura de dogma, isso é um desafio. Nós somos estranhos seres, a única espécie a caminhar nesse planeta que acredita em coisas que não existem na natureza. Mas para que eu acredite, veja que, diferentemente do dinheiro, o dinheiro circula, e para ele circular, Cláudia precisa acreditar que ele circule, o Miro também, eu também, o Paulo também, o Emerson também, ele circula. Direitos humanos nós criamos de uma forma dogmática. Eu preciso acreditar que ele existe como um Deus. E é um problema, porque é uma salvação que também nos é um problema, porque dogmas existem, levam a uma coisa, nós e eles. Daí a dificuldade de emplacarmos o conceito de direitos humanos. Mas é a única salvação nesse nosso contexto shakespeariano de seres pós-modernos em um contexto de instituições modernas. Ou acreditamos em uma racionalidade suprassubjetiva, ou nós estamos em maus lençóis. Professor, essa sua reflexão aí realmente dava um outro seminário, né? Só a partir da sua fala, da minha provocação, já me vieram várias questões na mente, né? Principalmente essa incongruência, né, do paradigma moderno com o momento presente que a gente vive, né? Isso já é um tema de reflexão muito importante. Isso me chama muito a atenção quando a gente começa a discutir mudança climática, né? Por exemplo, porque o paradigma da modernidade era do homem na posição de supremacia em relação à natureza, né? Foi a base da expansão colonial, né? Da exploração da América, né? Da África, né? E hoje a gente descobre que, de alguma forma, a gente está adentrando
a antiguidade de novo, né? O homem dentro da natureza, o impacto que essa mudança que a humanidade criou no meio ambiente está se revertendo contra nós. Aí são mudanças climáticas, pandemia, né? Aquilo que a natureza se voltando contra o paradigma individualista da modernidade, né? Pensar em novos paradigmas. Mas sem me estender nisso, até porque, na verdade, aqui hoje eu sou só moderador, né? A audiência quer ouvi-los, não a mim. Eu passo a professora Cláudia, que pediu a palavra aqui para fazer uma consideração. Boa tarde, boa noite mais uma vez. Queria muito agradecer a todos. Deputado constituinte Miro Teixeira, estou aqui porque o senhor chegou um pouquinho depois, eu estava falando que eu faço 2 pesquisas na Unirio, uma eu estou fazendo com 3 bolsistas, e nós estamos analisando o material que está arquivado aqui no Museu da República, que são as missivas, e a influência das missivas no texto constitucional e na legislação posterior. Até que ponto os constituintes absorveram a ideia das missivas e colocaram no texto, e depois o legislador ao longo dos anos 80, 90, 2000. Eu queria trazer algumas para o senhor. Se eu trouxe uma, eu vou te trazer algumas para a sua lembrança. Uma missiva que veio lá do Maranhão para vocês, na época, em 1987, dizia assim: deputados, punição para discriminação racial. Os negros devem ser tratados como seres humanos e devem ter os direitos iguais a todos na sociedade. Muito bem. Nossa Assembleia Constituinte legislou o artigo 5º e consagrou o direito a todos. E, posteriormente, o Código Penal foi alterado, posteriormente, recentemente, a lei também que veda o racismo, né? Então, essa foi uma participação ativa de vocês. Outro. Deputado, essa veio também do Maranhão. Não devem ser beneficiados com anistia, indulto, graça ou qualquer benefício pessoas envolvidas com crimes, agravantes de tortura ou outro meio de prejuízo à pessoa indicioso. Aí vem cruel, meio cruel, não podemos mais permitir isso. Aí veio a Constituinte e consagrou, vocês consagraram no artigo 5º lá o artigo que veda a tortura no Brasil. Veja a importância, e aqui eu podia citar, eu já coletei mais de 500, muitas, da participação de vocês. E até das entidades. A Ordem dos Advogados, por exemplo, propôs o plebiscito. Foi isso mesmo. Mas eu só trouxe aqui uma referência, porque tem várias, podíamos aqui discutir. Que bom que você está atento a isso. Muito, com 4 bolsistas, 3 bolsistas. As pessoas precisam saber que as mulheres e homens escreviam suas aflições, suas angústias. Sem, às vezes chegava num papel de pão, sabe? Teve uma que escreveu assim: olha, sou dona de casa e eu acho que a gente tem direito a uma aposentadoria, tem que reconhecer costureira, dona de casa, temos que ter direito. Posteriormente, a lei do INSS, e mais recente, criou a possibilidade da dona de casa ter o seu INSS. É fantástico, né? Se a gente olhar, a gente não pode ficar triste, porque é um movimento de 1987, a Constituinte, que até hoje, em alterações recentes, nós vamos lá e vimos que a participação, o envolvimento de vocês é belíssimo. Mas, deputado, eu só fiz esse momento. Como eu disse, eu não sou nem pessimista, nem realista, nem pessimista, nem otimista, eu sou realista. Mas eu queria conversar com o senhor, eu não poderia perder essa oportunidade em tê-lo aqui hoje. Queria fazer uma provocação, mais que uma provocação, uma reflexão, queria saber a sua opinião. Logo no começo da pandemia e logo no começo que o atual governo federal se mostrou como deveria, muitos articuladores políticos viam na televisão e falavam assim: olha, alguns até juristas, nossa democracia ela é sólida porque as instituições estão funcionando bem. Eu
ficava muito preocupada com essa frase, talvez uma frase de efeito para deixar a sociedade calma, mas eu não fiquei calma, porque eu não vi o legislativo, e não sei qual a sua opinião, não vi o legislativo independente. Nosso legislativo, afinal de contas, se quedou a uma extrema-direita muito que abrasileirada, porque a gente não pode também... Orçamento secreto. Não pode comparar, né? Orçamento secreto. Cada tupiniquim tem seu povo, né? Então, a gente tem essa extrema-direita. E se quedou e, a meu ver, a meu sentir como cidadã, inverteu a ordem dos preceitos do Poder Legislativo, criando um monstro no orçamento. Eu sou professora aqui na Casa de Direito Financeiro e no mestrado de Financiamento de Políticas Públicas. Então, veja como é que eu vou entrar numa sala de aula e ter que explicar orçamento e ter que explicar orçamento secreto. Isso que o professor numa universidade pública. Mas, voltando à tona, muito me preocupava em ouvir essas pessoas falarem isso. A democracia está bem, está forte, as instituições estão trabalhando bem. Eu não conseguia ver o legislativo trabalhar bem, não consigo ver até agora. Espero que no futuro eu volte a ver. Não consegui ver o judiciário trabalhando bem. Não consegui ver o judiciário independente. Não estou dizendo do Supremo, mas estou dizendo de decisões que nós vimos desde o período da pandemia, que não poderiam ser dadas pelo Poder Judiciário. Então, isso muito me aflige. Queria perguntar ao senhor o seguinte: em 1987, 88, e logo no começo da nossa democracia, depois da Constituição, muito se fala, e é um livro que eu gosto, recomendo, Nossa Democracia de Coalizão, nosso sistema de coalizão. E, pelo que li, na época, eu gostaria hoje, infelizmente, hoje eu vejo, através de livros e filmes e de relatos do senhor, que eu gostaria de ter visto à época, mas infelizmente não, porque não tinha idade suficiente para isso. Mas pelo que eu li, era aquele momento, era para ser mesmo de coalizão. Estávamos acabando uma ditadura, o MDB, na época MDB, depois PMDB, depois MDB de novo, era um partido muito forte. Então, E a maioria absoluta da Constituinte. A maioria absoluta, então, tinha que ter, para a democracia alavancar e se fortalecer, aquele momento, aquele sistema de coalizão, acho que era, se não o ideal, o que nós tínhamos para o momento para consolidar a democracia. Olhando para agora, para essa eleição, eu não sei se eu estou correta em dizer que nós não temos mais coalizão, nós temos uma polarização. Cooptação. Ou cooptação, sem dúvida nenhuma. E o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: o senhor entende que, não sei, eu vou dizer assim, eu vejo alguns partidos que foram importantes na nossa história, com pessoas importantes, estão a desaparecer ou vão desaparecer. Resultado das eleições do PSDB, que foi uma força muito grande intelectual, uma força progressista numa época, ele está já se desfazendo, né? Seria o caso de nós pensarmos para salvaguardar o respeito à nossa democracia, seria o caso de nós termos, entre vocês, deputados, vocês criarem uma ideia de que uma nova direita tem que ser, um novo centro-direita, uma nova direita, tem que surgir para que se acabe com essa polarização e não seja mais extrema-direita ou extrema ou esquerda, um que não gosta do outro, mas talvez salvaguardar a nossa democracia seria emergir uma força de mãos entre os políticos e tentar se criar uma nova direita. Olha só, eu acho muito estranhas as colocações, não sua, não, mas de um modo geral, aí, até da mídia, os meios de comunicação, criam essa confusão enorme. Porque direita faz parte da democracia. Isso. Nós tivemos pessoas... A lei que define crime de responsabilidade surgiu de um deputado de direita, em 1962, o deputado Bilac Pinto. Depois, ela ficou tramitando, em 65 é que virou lei. O projeto é de 62. Aí já era ditadura, virou lei Castelo Branco. Mas o crime de responsabilidade, o projeto
foi de um deputado de direita. O Getúlio Vargas criou a Petrobras, mas o monopólio estatal do petróleo foi uma emenda da UDN, da direita. Você tinha direita na Constituinte que pensava. Ali, o Roberto Campos era um cara formidável de conversar, de dialogar, de debater. O Delfim Neto, bem-humorado. Bem-humorado, uma figura bem-humorada. Você tinha suas divergências. O Antônio Carlos Magalhães, eu gostava dele, sabe por quê? Eu sabia onde ele estava. O que eu detestava era o camarada que se dizia de oposição ao sistemão, essa coisa toda, e se vendia lá para o DR. Tem uma passagem da Constituinte que eu estava com o Roberto Freire. Roberto Freire, na época, era comunista. E eu estava com ele no Florentino, um bar do Florentino, lá num restaurante de Brasília. Estava vazio, absolutamente vazio. E parece que parou um trem na porta e saltou a UDR inteira. Era cara com viola, aqueles cinturões dessa largura, assim. Eu digo, Roberto, nós vamos morrer aqui, mas vamos ficar, né? Pedimos mais uma dose. Aí vem um cidadão na nossa direção, só vocês dois aí nós respeitamos, porque vocês não nos pedem para matar boi e arrumar dinheiro na época da eleição, não. E depois votam contra nós aqui. Você tinha. O Caiado era um chefe da UDR. E era um cara de diálogo civilizado. Ele é um bom médico, aliás. Uma vez eu arrebentei o joelho, ele me viu mancando, disse, o que você tem? Eu digo, estou com o joelho assim. Ele olhou e disse, sim, vamos lá para o hospital. Levou para o hospital do primo dele. Entendeu? Isso aqui é um edema, essa coisa toda. As pessoas não se esmurravam. Às vezes, sim. Mas aí não tinha negócio de empurrão, não. Aí era como teve tiro lá atrás. Morreu o Caiala, senador, no plenário. Então, essas coisas não são esquerda, direita, até porque eu não acredito mais em esquerda e eu não acredito em direita. Eu escrevi, em 1980, um artigo, na revista Ele e Ela. Veja que coisa antiga. É inesquecível, porque tem uma grande atriz, ela está viva aí, ela estava muito jovenzinha, ela posou nua para essa revista. E eu estava procurando a minha entrevista, e o meu filho, mais velho, era menino ainda, passou por trás assim da poltrona. Na hora que eu estava na página da dupla daquele corpo fantástico, mas aí, hein, pai? Eu disse, meu filho, papai escreveu aqui uma coisa. O artigo era o seguinte, as ideologias tradicionais estão superadas. Estão superadas. É que o rico brasileiro tem vergonha de dizer que é capitalista. Se você for ali ao camelódromo, na rua da Uruguaiana comigo, o camelô que tem uma banca quer ter duas, ou quer três. Depois ele quer uma loja ali na Zona Árabe, no Saara. Ele, o povão, quer uma chance de ganhar dinheiro e melhorar, ir para frente, ir para cima. Sabe? Agora, o rico brasileiro não diz que é capitalista. Não é ser de esquerda ou de direita. Isso pode determinar uma postura, como nos Estados Unidos, relativa à questão tributária. Mais imposto e mais benefícios sociais. Ou corta benefícios sociais e corta imposto. Aí é republicano e democrata. Não é? Essa é a discussão. Agora, a China é comunista? A Rússia é comunista? Sabe? Aí dá uns exemplos assim, não, mas tem a Venezuela, ou tem Cuba. Cuba não é nada de nada mais. É preciso ver como era Cuba antes, no tempo do Fulgêncio Batista. O cubano não podia ir à praia. Não é? Aí teve a Revolução Cubana, com apoio popular, essa coisa toda. Agora, você não tinha um povo torturado. Você não tinha um povo torturado. Mas, vamos lá, Cuba é uma ditadura. Vamos dar isso aí de barato.
A Venezuela. A Venezuela é uma ditadura. Mas vende petróleo lá para os Estados Unidos, não vende? Os negócios são feitos. Os negócios são feitos. Lá em Cuba, tem uma parte de Cuba onde o Dupont tinha uma vila, tudo mais, tem campo de pouso, tem charter para a Europa à vontade. Sabe? Varadeiro. Varadeiro. É o Caribe cubano ali, fantástico. Existe uma indústria, há pessoas que vivem disso. Dizer, há ali uma direita radical. Isso é tecla-ativismo. É tecla-ativismo. Porque nós tivemos agora as eleições e todo mundo dizia, todo mundo não, né? Muita gente dizia, vai ter muita violência, vai ser uma coisa terrível. Olha, não teve violência nenhuma. Tinha gente abessa, houve um atraso enorme no sistema de votação, a biometria tendo falhas, tinha máquina que tinha falha, dava pau, tinha que desligar e ligar de novo. Enfim, tinha muita gente, embora tenha tido uma grande abstenção. Mas é porque houve uma redução do número de sessões eleitorais. Isso aí ninguém diz. Isso ninguém diz. Nós estamos vivendo uma tranquila democracia. Saibam disso. Existem pessoas que são violentas, mas são violentas por diversas razões. Se não fosse uma razão política, seria até por uma discussão de futebol. Quantas vezes você tem assassinato, briga de torcida aí? Então, essa discussão eu tive no Instituto dos Advogados, lá no começo, lá atrás. O pessoal querendo fazer manifesto, nota daqui e dali. Eu digo, esse negócio de papel, ninguém aguenta mais. Faz uma coisa, tem 9 andares lá. E vamos botar uma faixa de alto a baixo do prédio. Assim, ditadura nunca mais. Pronto. E pronto. Mas não, aí houve o manifesto, depois houve o manifesto da USP. Tá bom, gente ilustre, gente formidável, está bem escrito aquilo tudo, tá? Tudo aquilo que a gente deseja é. Mas o que aconteceu com aquilo? O que houve? O que houve depois daquilo? Quem tinha que pegar o metrô não pegou no dia seguinte? Quem tinha que procurar emprego não foi procurar no dia seguinte? E o camarada, sem ter o que comer, não estava mexendo na lata do lixo no dia seguinte? Agora, o teclativismo é danado. O camarada escreve uma coisa, ou tuita uma coisa, e fica feliz da vida. Aí vai tomar o seu chopp, ou vai bater um papo com os amigos. O que é um direito, é formidável, é gostoso. Agora, não fica só no teclativismo, não. Vem para a luta, sabe? Vem fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos discutir ideias. Pode botar uma pessoa contrária, pode botar uma pessoa favorável, 10 pessoas contrárias. Não tem o menor embaraço. Tem um livro formidável que nem precisa ser lido, é só ler a capa. É Liberdade para as Ideias que Odiamos. Se você gostar das ideias que são iguais às suas, não é nenhuma vantagem. Liberdade para as ideias que odiamos. Não tem nada a ver com o nosso tema. Tem a ver com a Constituição norte-americana. Sabe? É a gênese da liberdade de expressão. Mas eu recomendo muito às pessoas a capa desse livro. Liberdade para as Ideias que Odiamos. E aqui eu encerro, por favor. Devido ao avançar da hora, né? O evento já se iniciou. É porque eu não paro de falar. Eu vou passar a palavra, então, ao professor Emerson, aí, que faz parte da organização do evento, agradecendo aí a Eu agradeço o convite. Também agradeço por ele ter pedido aí para eu moderar os trabalhos de hoje. Os temas são muito instigantes, são muito interessantes, né? Demandariam horas de discussão, mas imagino que todos os que estão participando do evento desde o início aí, né? Bastante cansados, exaustos nesse momento. Eu estou no quarto de hoje.
painel manhã, tarde e noite, né? Então, vou passar a palavra ao professor Emerson para fazer o encerramento do dia de hoje. Emerson, por favor. Obrigado, professor Paulo. Queria agradecer de novo a presença de todos e todas. Eu tive a mesma impressão, Paulo, no painel da manhã, que foi sobre a Constituinte do Chile. Se deixasse, nós ficaríamos aqui até meia-noite, mas quem tiver alguma dúvida e queira depois, eu posso transmitir ao professor Cláudio, à professora Cláudia, ao doutor professor, nosso professor Nui Teixeira, que é nosso constitucionalista, é só enviar para cpjc@unirio. Eu sou socrático, eu só sei que nada sei. Mas nos ensinou bastante, professor. Eu já tinha informado que eu estaria com a câmera fechada, porque eu estava acompanhando o áudio enquanto estava trabalhando aqui em programas pedagógicos da coordenação, mas foi uma honra ter o senhor aqui, a Cláudia, foi uma honra ter você, o professor Cláudio também foi uma honra tê-los aqui. Agradecer a todos que estiveram presentes hoje, dizer que amanhã nós continuamos de manhã, hoje de manhã foi discussão do Chile, agora à noite Brasil e Argentina. Amanhã de manhã vai ser Colômbia e Bolívia, discutindo problemas de pluralismo e constituição nesses países, e à noite fazemos o encerramento com um painel com o professor Lênio Streck, comigo e com o professor Rodrigo Brandão. Então, não deixem de acompanhar e de participar. E quem tiver à tarde disponível, amanhã também tem os grupos de trabalho com os resumos e as pesquisas em direitos humanos, que é muito bacana também, os textos estão bem legais, então não deixem de acompanhar. Vocês estão com grandes craques aí nesse painel, à exceção do locutor que vos fala, e esses que você anunciou para amanhã também. A começar pelo Lênio, que é uma figura brilhante. O senhor abrilhantou a nossa noite hoje, e eu acho que encerra com chave de ouro, trazendo para a gente uma experiência de constitucional que todos nós que viemos depois jamais teremos como o senhor tem. Então, obrigado por ser a nossa memória viva e da Constituinte, e por continuar, doutor, lutando pelas defesas democráticas. O Miro, junto comigo, com o professor Cláudio, faz parte da Comissão de Direito Constitucional dos Institutos Advogados Brasileiros, e na última sessão mesmo, né, Miro, nós tivemos uma defesa enfática aí do papel da advocacia e da academia da advocacia na defesa e na proteção das eleições livres, das eleições pautadas não pelo ódio, mas pela busca de uma concretização de uma justiça social, uma redução das desigualdades de um momento tão complicado do ponto de vista político, econômico, social. Queria, então, fazer... Obrigado, senhor. Quer fazer, então, um encerramento formal, agradecendo a todos e todas e desejando uma boa noite, convidando todos, estejam conosco de novo amanhã no painel de 10 e meio-dia, de 6 às 8. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.